Fala pessoal, tudo bem? Tobias, gerente de marketing da Ituran, e hoje no Ituran Tech vamos falar de uma coisa que talvez vocês ainda não tenham ouvido, que é a operação de rastreadores para financeiras. Bora lá comigo? Bom pessoal, e para essa conversa de hoje então, eu trouxe Alexandre Carrizo, nosso gerente comercial e de operações financeiras. Seja bem-vindo, Carrizo. Obrigado, Tobias. Obrigado a todos. Vai ser um episódio fantástico. Bom, vamos lá. Carrizo, vamos começar, como eu falei para o pessoal, é uma coisa nova. Então, vamos começar. O que tem a ver a operação de rastreadores com operações financeiras, que é de financiamento, basicamente, né? Pô, há mais ou menos 2 anos e meio nós começamos essa operação, né, muito centralizada em alguns players, algumas financeiras, e agora, né, chegou a hora da gente colocar isso para o mercado, né? Quando a gente fala do rastreador, né, a gente já está, né, cansado aqui no Tech de saber onde está a localização dele, onde eu consigo estar mais próximo desse veículo E a recuperação. e a recuperação. Quando eu falo de retomada de garantia, aí nós estamos utilizando o rastreador agora para apoiar as financeiras e os escritórios de cobrança nesse, eu vou chamar do veículo inadimplente, né, para que aumente, né, a retomada. Porque imagina, quando o banco faz um financiamento, ele coloca o veículo como garantia. E aí ele começa a limitar crédito no mercado porque começa a ter uma alta inadimplência. Ou seja, todo mundo acaba sofrendo com isso. Para quem quer financiar e os bancos que não conseguem ter a sua garantia de volta. Lógico, é igual recuperar veículo. A gente não quer que tenha o roubo e furto. Como as financeiras também não querem que tenha inadimplência. Mas a Ituran está aqui para ajudar quando isso acontece. Ou seja, em outras palavras, a operação da Ituran aqui, mais do que a localização, enfim, mas todo o algoritmo e as equipes de recuperação, elas estão trabalhando para que a financeira tenha uma garantia na recuperação daquele bem que foi dado como garantia do crédito que ela cedeu, é isso? É isso mesmo. Né? A partir do momento que ele concedeu, e essa é a palavra, concedeu o crédito, né, ele espera receber ao longo do tempo esse financiamento. Então a gente entra com toda a tecnologia Ituran, né, e aí, como você bem disse, não tem a ver só com rastreamento, tem a ver com a tecnologia, tem que ver com toda a inteligência que a Ituran tem para ajudar na retomada desse veículo. Né? E esse projeto tem sido um sucesso muito grande, você sabe, né? Os números são expressivos dentro da companhia e agora a gente vem com tudo para o mercado. Ou seja, Carrizo, com essa tecnologia da Ituran aplicada a essa operação, agora as financeiras, para liberação de um crédito, ela tem mais uma ferramenta, ou seja, além de toda a análise de perfil e tudo aquilo que a gente já sabe, eles têm mais uma ferramenta para garantir o crédito e com isso até aquecer mais o mercado financeiro. Claro, porque eles começam a entender que alguns tipos de cliente que eles não entrariam naquele momento, eles falam, opa, eu tenho oportunidade porque eu tenho uma maior chance de retomar essa garantia. Ou seja, eles podem começar a testar alguns modelos de apetite de risco que antes sequer era uma consideração para eles. Ou seja, é mais garantia para ter mais cartas na mesa. Exato, só que aí o que a gente pode ver nesse mercado é que talvez este cliente que as financeiras poderiam ou não querer, agora ela pode ter uma surpresa. Porque aquele tipo de cliente que, por exemplo, usa o veículo para um uso comercial e que às vezes não tem, né, um score que eles entendem, agora pode ser um cara que ela vai dar conceder o crédito e ao mesmo tempo perceber que ele não tinha tanto risco quanto eles imaginavam. Ou seja, eu não consigo falar para você, faz desse jeito, faz daquele jeito, mas nós vamos dar munição para que eles mudem as suas operações e tenham mais apetite a determinados tipos de cliente ou de risco. Muito bem, ou seja, a tecnologia traz uma operação mais rentável naquilo que a financeira já opera. Exato. E dá para ela uma segurança de vamos testar um pouquinho mais, vamos ver até onde a gente pode ir e com isso conquistar mais mercado, é isso? Exato, exato. E aí imagina, né, nós estamos falando aqui de uma operação basicamente de quando acontece o financiamento, que no mercado é convencionado como originação, ou seja, quando originou o contrato, eu coloco esse tipo de rastreador. Agora nós estamos falando também na parte de já um cliente inadimplente, que é um segundo movimento das financeiras e principalmente escritórios de cobrança. Então, eu posso entender que aqueles clientes, às vezes, que estão postergando um valor para parcelar, para tudo mais,
fala, ok, eu vou parcelar para você novamente esse número de parcelas que você está inadimplente, mas eu quero colocar um rastreador, quero colocar a tecnologia Ituran para ajudar em qualquer problema que eu venha a ter. Porque, veja, eu começo uma operação hoje na originação. Ok, eu comecei dali para frente. Mas existe um legado de financiamento dentro do banco, né? Assim, são taxas de inadimplência que podem girar em algumas financeiras desde 10% até 20%, então não dá para afirmar que existe uma média aqui, mas eu vou ajudar também a recuperar este legado. Ou seja, a tecnologia aqui ela pode ser implementada em dois momentos, na originação desse crédito, né, desse financiamento, ou nessa renegociação, que, como você comentou, a gente tem algumas taxas ali de inadimplência, ou seja, ao implementar no início, automaticamente essa taxa de inadimplência cai. Sim. E também você tem no momento do reneg, né, que a gente chama, que é, por exemplo, num eventual que está dentro do negócio esse número de inadimplência, mas numa eventual inadimplência, você fala assim, legal, agora para esse cliente que não tinha a tecnologia da Ituran ou de rastreamento, a gente pode continuar liberando crédito porque a gente tem essa condição de recuperação, garantia de recuperação. Né? Exato, porque assim, é muito mais caro hoje para as financeiras entrarem num processo de retomada desse veículo, porque tem uma esteira de cobrança, tem uma esteira judicial, tem o tempo que isso acontece. Então, São Paulo, ok, você consegue lá com uma retomada em 2, 3 meses, que é mas tem locais do Brasil que você consegue só em 6 meses o retorno do processo judicial, entende? Então, tudo que puder evitar entrar nesse processo. De novo, né? Eu quero evitar o roubo e furto, eu quero evitar a inadimplência e com isso, né, tendo uma tecnologia que possa garantir mais sucesso na retomada, também tem um outro lado que o cliente também vai olhar um pouco mais para a parte de renegociação dele, do financiamento dele, né? Muito bom. E eu queria trazer um ponto importante. Você imagina hoje, né? Diversas financeiras aí no país, existem lojas de concessionárias, lojas de seminovos, lojas de multimarca, que utilizam 17 financeiras para tentar aprovar crédito. E como mercado concorrido. como todo mercado, existem as suas exceções. E existem, né, muitas vezes, multimarcas, né, que nascem com o objetivo de fazer uma fraude financeira. Então, você imagina que um banco, uma financeira, que ia conseguir detectar essa fraude 6 meses depois, com uma carteira gigantesca já financiada, agora ele consegue perceber isso muito mais rápido, porque a gente começa a trabalhar na retomada, começa a buscar isso e fala assim, opa, aqui tem uma operação não saudável. Não saudável. Esse é o ponto. E eu consigo ajudar também nisso. Ah, como você consegue? Ah, você já começou a ver o veículo que está rastreado, daqui 2 meses começa, né, vou falar um pouco mais técnico, desconectar uma bateria, por exemplo. 1, 2, 3, opa, eu estou com um problema aqui. Aqui a gente conseguiria identificar que há uma operação de não boa fé. Que deve ser olhada, né? Eu acho que ela deve ser olhada com mais cautela. Né? E a gente dá esses indícios, não só através da desconexão, foi só um que eu usei aqui, mas assim, a gente tem que ter a tecnologia com inteligência suficiente para mostrar que existe algo que pode estar acontecendo ali e que as financeiras devem tomar um certo cuidado. Bom, e aqui você mencionou num ponto muito importante, a tecnologia para isso não é só tecnologia de latitude e longitude, de localização. Aqui a gente tem como que funciona um pouco essa operação dentro de casa, dentro da Ituran, para trazer todos esses dados. Hoje a gente, né, já trabalha com inteligência artificial dentro do nosso propósito de retomada ou de recuperação do veículo, né? Nós temos uma operação muito parecida com essa retomada, que é a apropriação indébita, ou seja, eu tenho aí locadoras que têm assinantes e eu já consigo retomar 97% desses veículos, é um número oficial de apropriação indébita e não de financeiras, né? E a gente entra nessa esteira para ajudar nesse comportamento, tanto do Corban, que é o nome técnico para quem tem o poder de financiamento dos bancos, né, quanto para a renegociação junto às financeiras e também os escritórios. Ou seja, é toda a inteligência do que nós vamos aprendendo com trilhões, né, de dados ali, tá, para falar, olha, isso daqui é um possível indicador de fraude.
E existe também, tá? É importante lembrar que existem indicadores de fraude de processo de financiamento de veículo. E é aqui que a Ituran quer ajudar, né? De novo, eu não quero ajudar só a retomar, ótimo, isso ajuda muito. Quanto mais a gente evitar a necessidade de uma retomada, melhor. É isso. Tanto que nós criamos, aqui falando de tecnologia também, nós criamos o Argo, né? O Argo é o nosso assistente de retomada das garantias online, onde a gente oferece essa tecnologia para as financeiras e para os escritórios, conforme a disponibilidade das financeiras, né? Para que eles tomem ações rápidas, né? Para que eles entendam o comportamento para as ações serem antes de chegar, por exemplo, no momento de inadimplência, ou no momento que o banco detectou nas esteiras, né? Ou seja, de novo, é tecnologia, inteligência artificial para ajudar a antecipar um possível problema. E você falou um pouquinho do Argo, né? E aí tem uma curiosidade que quando eu entrei um pouquinho no projeto e eu queria trazer, que eu acho que é muito legal, assim, legal, o Argo ele atua em toda essa área. E quando a gente fala de fato, precisamos recuperar, o Argo ele não necessariamente usa o dado de lat long naquele momento, né? Então, conta pra gente um pouquinho desse log. Além do comportamento que a gente tem no Argo, essa é a coisa mais simples de entender, né? Tanto o comportamento dele em termos de aonde mais este veículo dorme, por exemplo, né? O processo judicial ele depende hoje disso, tá? Então a gente vai falar um pouco mais de marco legal da garantia para frente, mas onde eu vou pegar esse veículo? Eu dou o comportamento desse veículo. Você não vai buscar no CEP onde ele informou, porque às vezes é uma fraude. Sim. E aí, assim, a diligência aqui judicial, né, ela é um pouco complexa, porque eu tenho que buscar onde existe um endereço dado pelo financiador. Eu não posso simplesmente falar assim, vamos em tal lugar lá? Não, isso requer uma petição dentro do processo para que mude o endereço, e mudando a comarca já é outro momento da diligência. Ou seja, a gente quer antecipar todo esse trabalho que hoje custa. E que o pessoal que está em financeiras e nos escritórios sabem bem que é penoso isso. Sabe essa dor, né? Então, é o que eu falo, é mais caro recuperar e retomar um veículo do que, de fato, a gente antecipar todo esse processo, né? E assim, a gente quer chegar no momento, de fato, eu consigo entender determinados momentos da esteira dele, que ele começa a ter por exemplo, uma inadimplência de 10 dias, uma inadimplência de 15 dias, de 20 dias, comportamentos que a gente antecipe, inclusive, essa situação para que as financeiras tomem uma decisão mais rápida. Porque o único problema é aquele negócio, né? Fica 30 dias, 60 dias, 90 dias, pronto. E aí? Não, e o meu entendimento esses dados vão trazer para as financeiras comportamentos para análise de negócio deles e falar assim, cara, esse comportamento está 10, 15 dias, mas esse comportamento a gente sabe, tem uma tendência de uma resolução de uma inadimplência por uma situação financeira. Opa, esse aqui não, esse aqui já tende a ir para um comportamento de uma inadimplência intencional. Sim. Né? Não, e imagina com esse comportamento... Isso traça novos perfis de aceitação de risco. E até a financeira, o banco levar novas soluções. Imagina que você começa a perceber um comportamento desse. Por que não dar um tipo de crédito diferenciado para esse cara? Às vezes, é o que eu falo, existe o fraudador profissional, mas existe também o cara que está passando por dificuldades. Por que a gente não pode ajudar, por exemplo, tendo um seguro dessa garantia? Porque hoje existe, né, o seguro com relação ao financiamento do veículo, tá? Ou você sabia que você pode acionar, mesmo que você tiver com um problema? Às vezes o consumidor nem sabe que ele pode acionar uma garantia dessa, um seguro que ele adquire, né, na hora do financiamento, e ele entra numa esteira judicial sem ter nenhum conhecimento de que ele poderia ter evitado, né? Então, assim... E isso traz uma operação mais saudável para a financeira e uma jornada para o cliente da financeira muito melhor, evitando transtornos e a partir da resolução dessa situação financeira do cliente, ele segue sendo um cliente em novos financiamentos. Né? E a gente pode ajudar a gente conhece um pouco do mercado com relação a crédito, né? Ele flutua tanto, então em setembro que eu sei que tem alguma coisa acontecendo, alguns bancos reduzem o crédito, o outro aumenta o crédito, ou seja, começa a ter algo talvez mais linear para que o banco e as financeiras possam trabalhar melhor o crédito. Ou seja, o objetivo é ajudar, né, a conceder
melhor crédito, né? E quando conceder, se tiver algum problema, a gente ajuda a retomar. Ou seja, é de ponta a ponta na esteira que a tecnologia vem proporcionar para as financeiras. Muito bom. E aí eu quero puxar isso, um gancho, para a gente falar. Tem algo aqui no mercado que vai mudar, vai dar uma chacoalhada, que é o marco legal da garantia, certo? Esse projeto, né, já tramitou, né, ele já tem todos os trâmites, agora ele está em momento de regulação, o que significa como que vai funcionar isto que foi aprovado no Senado, né? Então tem toda a regulação disso, né? Hoje existem as registradoras que trabalham junto às financeiras para que, em caso de inadimplência, ele faça todo esse processo, né? Comunique o cliente fica ciente de tudo o que está acontecendo e depois ele entra na sua esteira judicial. Tá? O objetivo é usar menos a justiça para casos que definitivamente precisam ter a retomada e que esse processo fique mais célere, né? E as financeiras dessa forma também conseguem conceder mais crédito. O objetivo não é retomar, o objetivo é eu preciso conceder crédito bom para o mercado. E se eu tenho a chance de a financeira retomar isso de uma forma mais ágil, isso é bom também para as financeiras e é bom para o consumidor, é bom para os multimarcas, é bom para as concessionárias, é bom para todo mundo que financia alto no final. Né? Então, a Ituran ela está pronta, como eu falei anteriormente, com relação à recuperação veicular, que é o nosso propósito, né, em essência, eu vou conseguir, né, já operacionalizar algo que existe para este modelo do marco legal. Ituran, está aqui a cobrança registrada, você pode retomar. Então, como a gente já sabe fazer isso, eu vou pegar aquele veículo, chegar, retomar, coloco ele no guincho e vou levar para o pátio da própria financeira. Ou seja, uma jornada que poderia durar 6 meses, o objetivo é que com o marco legal ela dure muito menos. Devolver a garantia para a financiadora. Sim. E ela seguir com uma operação saudável. E aqui, Carrizo, eu acho que o marco legal ele vai aquecer, ele vai facilitar a liberação de financiamentos. Sim. Então é natural que as financeiras se preparem e tenham mais dados para conceder créditos mais saudáveis aqui. Exato. Né? E eu acho que tanto as financeiras quanto as empresas de cobrança, né? Porque vai mexer nas esteiras, por óbvio, e a Ituran está aqui para também oferecer a tecnologia para os escritórios. Veja, nosso objetivo é ajudar na retomada e na concessão do crédito como um todo. Os escritórios fazem e são parte das esteiras da financeira, né? A gente quer estar com eles também, né? E aí é que a gente vem agora, de fato, para o mercado para falar, escritórios, tem aqui algo que eu posso te auxiliar. Não só no marco legal, eu já posso auxiliar nesse momento. Muito bom. De novo, né, pessoal? Vocês acompanharam algumas séries do Ituran Tech. Todos esses dados que a gente leva para dentro de casa, o fato da Ituran atuar em diferentes verticais, traz uma robustez para a Ituran de cada vez que trouxeram uma solução para o mercado, trazer uma solução mais robusta e, claro, essa solução ela vai se retroinventando e se adaptando, como, por exemplo, a operação das financeiras, e quando eu falo financeiras, é toda a cadeia de financeiras e parceiros, tal. Então, Carrizo, para a gente ir para o nosso fechamento aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste sobre essa movimentação, essa possibilidade de negócios quando a gente fala de financiamento. Boa. Vou colocar só um ponto importante, né? Porque muitos vão perguntar, tá bom, essa instalação do rastreador prejudica a jornada? E essa é uma consideração final importante. Não, a Ituran hoje, e aí é a minha segunda cadeira, né? Tem a operação e a capilaridade muito grande, para que ela atenda no menor prazo possível após a concessão do crédito. E isso também, né, é um ponto importante. Imagina que eu estou renegociando com o Tobias. E aí o Tobias aceita ter um rastreador para continuar com a renegociação. Eu consigo fazer uma prova de existência da garantia para a financeira. Porque muitas vezes a gente chega no local, instalar, e aquele veículo, por exemplo, está todo queimado, está destruído. Até nisso a gente auxilia para mudar de um processo de recuperação de garantia para um processo civil. Porque já não existe mais garantia, então eu tenho isso alocado dentro do CPF. Então, assim, capilaridade é algo importante. E aí eu posso falar de cadeira que hoje a Ituran é a empresa de tecnologia, rastreamento e monitoramento que tem a maior abrangência do país.
Vamos né? trazer alguns números aqui, aproveitando esse gancho. Nós estamos falando hoje de mais de 1.200 técnicos na rua, a gente fechou agora, estava em 1.000, agora a gente fechou a apuração final, mais de 1.200, nós estamos mais de 400 postos Ituran prontos para atender, né? E nós estamos falando aqui de mais de 25 mil faixas de CEP atendidas em todo o país, ou seja, São Paulo eu tenho operações que às vezes é solicitado a instalação, em 2 horas eu estou na loja fazendo, no Corban, né, como a gente coloca o isso é interessante, a instalação não necessariamente precisa ser em um desses 400 Não, pelo contrário, hoje basicamente 95% da nossa operação acontece na concessionária, no multimarca, no domicílio do cliente, né, que tem a parte de renegociação, é pouco, né, vem até a loja, mas se precisar, nós temos capilaridade para isso. Ou né? seja, na concessão de um financiamento, é o tempo do cara sentar para tomar um café, que o nosso técnico vai lá e o veículo está pronto. Exato, exato. Então, e a consideração é, hoje nós somos a empresa que definitivamente tem o maior número, né, de dispositivos instalados nesta vertente, né, no Brasil todo, né? Nós estamos de fato abrindo aí para todo o mercado esta operação, né, é um momento importante e nós queremos ajudar nessa esteira, desde quando começa a concessão até a retomada, trazendo mais valor para a financeira. E um ponto importante a gente pode esquecer, além de tudo, instalou, ainda tem, eu sei que apareceu nos outros techs com a Rita, tem aplicativo para o cliente que usa a tecnologia. Ou seja, não é só uma questão de retomada, a Ituran tem muito benefício para o cliente final da financeira. Isso é legal, hein, pessoal? Se você não pegou essa aqui, é o aplicativo da Ituran tangibilizando o serviço para o consumidor final. Então depois segue, dá uma olhada nos vídeos anteriores, que a gente fala de CX, de rede credenciada, confere lá porque é uma tecnologia muito boa e usual no dia a dia. E olha que loucura, né? É que é a mesma coisa do seguro, né? Você adquire um seguro no mercado, o que você usa? Só quando tem um sinistro. Quando tem Ituran com seguro, você tem um app, você tangibilizou aquilo. Quando financia, você paga a parcela. Mas o que você tem de benefício? Você tem de novo a Ituran dando benefício para tangibilizar, não só que está pagando o financiamento, que por óbvio é uma obrigação, mas a financeira está ajudando ele ter... Ou seja, o risco de inadimplência ou a jornada do consumidor de entender que aquela mensalidade que ele está pagando ali no financiamento está sendo tangibilizada no dia a dia, não só com o veículo, mas também com o uso da tecnologia, faz com que tendencialmente essa inadimplência naturalmente cai. E a gente sabe, 70% do mercado não tem seguro. Você financiou um veículo, roubou esse veículo, o que aconteceu? Você vai ficar pagando boleto pro resto da vida, sem o veículo. E a Ituran, pelo menos, né, nos seus 80%, 85% de recuperação em cima do monitoramento, a gente sabe que isso é uma realidade. Então, garantimos também que a financeira continue com o seu bem, garantia para ser retomada, que o cliente continue pagando um bem que ela tenha. Ou seja, é juntar muita coisa boa para levar para as financeiras, para o cliente, para os escritórios. Eu acho que isso é algo importante. De novo, pessoal, estar imersos em diferentes verticais, entendendo todas essas aplicações, faz com que o nosso slogan seja cada vez mais verdadeiro, né? São tecnologias pilotadas por pessoas, né? E para as pessoas. No final das contas, a tecnologia por si só ela não vai entregar nada, mas essa tecnologia aplicada à dor das pessoas, dos nossos parceiros, traz benefício para todo mundo. É um ganha-ganha. É isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, esse foi o bate-papo com o Alexandre Carrizo. Obrigado por estar aqui. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários. Não esquece, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e aqui no canal para você ficar antenado com mais vídeos do Ituran Tech e entender que toda essa tecnologia ela pode ser aplicada em diferentes frentes de negócio. Fechado? Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.